Olá, meu nome é Adassa Rocharanha, sou aluna da disciplina de Dinâmica dos Sistemas Mecânicos e estou aqui para explicar minha resolução do exercício proposto na avaliação 1. Para esse exercício foi dado um equipamento que seria um absorvedor de vibrações e aqui a gente tem a representação dele com a vista 2D, 3D e 2D. E a partir dessa vista 2D foi nos dada, foi possível representar os vetores, né? E para a escolha desses vetores foi usada a regra da mão direita, no qual a gente tem aqui os eixos representados o Z, X e o Y, que no modelo 3D seria como saindo da página, e a gente tem eles aqui representados, o Y3, Y1, X3 nessa direção e o X4. Esse componente mecânico, ele possui um rotor que gira com velocidade angular θ ponto, que está representado aqui, e ele está girando no sentido anti-horário com a velocidade positiva. Esse modelo também conta com um aro interno e ele possui velocidade β ponto, que está representado aqui por esse ângulo, e ela também possui, gira no sentido anti-horário, sentido positivo de giro. Além desses componentes, nesses giros, a gente tem a partícula C, que é representada por essa esfera. Ela tem uma massa m e suas coordenadas são ditadas pela letra grega aqui, que seria o psi. E além desses todos, nós temos também aqui o componente alfa, que é o ângulo entre esse ponto A e essa direção aqui, nosso eixo X. Para a parte de modelagem, assim, a partir dos vetores que foram encontrados, a gente consegue definir as matrizes de transformação, porque existem vários ângulos, existem várias bases, e para realizar as contas a gente precisa ter um sistema de conversão entre eles. E aqui a gente tem representado cada gráfico, né, com seus eixos e o ângulo onde está ele representado, e as matrizes de transformação. Então, a primeira matriz é a do ângulo θ, e ela é um giro positivo. Aqui nós temos a matriz de transformação do ângulo alfa. Aqui a matriz de transformação do ângulo beta. E, por fim, a matriz de transformação do ângulo psi. Próximo passo é encontrar os vetores de posição, que eles vão representar o que seriam as distâncias no sistema 3D, e por isso que eles são representados em vetores de 3 unidades, né? Então, aqui a gente tem a posição do ROA na base inercial, aí temos a representação do vetor RAB na base 2, por fim, do vetor RBC na base B4. É de interesse nosso encontrar o vetor ROC na base inercial. Mas para encontrar esse vetor, a gente precisa fazer uma somatória do ROA inicial com RAB inicial e o RBC inicial também. E aí, para realizar essa conta, é preciso usar as matrizes de transformação de acordo com cada ângulo que está posicionada a base. E tudo isso é feito por contas matriciais, multiplicação de matrizes, e tem aqui representado, separado de cada componente, foi realizada a conta de forma separada. Então aqui do RAB precisa se usar a matriz de transformação da transposta da matriz do θ, e aqui para calcular do RBC precisa do θ, do alfa e do beta, as matrizes transpostas de cada um. E aí, por fim, a gente realiza a soma e obtém esse vetor que representa o ROC na base inicial. Próximo passo do nosso problema é encontrar a velocidade angular. E a gente tem essa velocidade angular para cada base. Então, temos aqui o W1 em B1, que é representado por esse vetor. Por meio dele, conseguimos encontrar o W2B2, usando as transformadas mais uma vez, e do mesmo modo, conseguimos encontrar o W3B3 e, por fim, o W4B4.
Esses valores eles vão ser úteis para a gente quando formos calcular a aceleração. Tá bom. Bom, tendo os valores das velocidades, a gente consegue realizar o cálculo da aceleração, que é para encontrar a aceleração que a gente quer, que vai ser a aceleração em C, a gente precisa antes calcular a aceleração no ponto A e no ponto B. E elas foram feitas aqui, a aceleração em A na base B1, ela é dada por essa equação, e aí a gente tem alguns termos que vão sendo zerados, porque assim como a aceleração ela é a derivada no tempo da posição, alguns termos eles vão chegar a zero, como o caso do A0, dessa primeira multiplicação. Aqui nessa terceira etapa aqui, a gente usa umas transformações também, transformação de base. E aí, tendo o valor do A em B1, a gente parte para o cálculo do A em B2. Também segue a mesma linha de raciocínio. E por fim chegamos em AC na base B4, que é o nosso objetivo, e para isso a gente precisa ter tanto A quanto AB, e precisa usar as transformadas aqui, a gente usa do φ, do beta, para encontrar cada componente do aceleração em AC. E aqui, por fim, encontra-se esse vetor, né? Essa matriz, ela é bem grande, mas assim, vale ressaltar que algum desses componentes, quando a gente acrescenta os valores numéricos, eles vão ser zerados, né? Tendo em vista que a aceleração é a derivada no tempo da velocidade. O próximo passo é desenhar o diagrama de corpo livre, que seria da partícula C, e aí a gente utiliza aqui das leis de Newton, da cinemática, então a gente tem o peso para baixo, vertical, né, no horizontal, e a gente tem as componentes de reação, que seria a MZ e a MX, e aqui a gente calcula como que elas são representadas vetorialmente, e aqui o peso ele representa a componente menos massa vezes gravidade, aqui no seu componente Y, aqui a gente tem também a componente MC, que é representada pelo NX no X, o MZ no Z. Aqui a gente precisa calcular o PC, que é esse aqui. E aí a gente precisa fazer as transformadas daquelas matrizes que a gente obteve lá no começo, né? Que é T-teta, T-alfa, T-beta, T-φ. E vamos realizando essas contas aqui mais uma vez por multiplicação matricial e de vetores, até que por fim chega-se a esse vetor PC na base B4 representado aqui. Depois a gente vai aplicar a lei de Newton, né? Que somatória das forças é a massa vezes a aceleração. E esse valor a gente tem, esse valor foi calculado, e daí tudo é representado em forma matricial, e aqui a gente tem resultado, né, a massa vezes a componente da aceleração C no X, a componente da aceleração C no Y, a componente da aceleração C em Z. E com isso a gente consegue obter as reações de apoio, tanto em NX como em NZ. Próxima etapa é calcular a equação de movimento na sua forma canônica, que é dada por essa expressão, e substituindo as variáveis e os valores dados, chega-se a essa equação aqui representada. E a última parte do nosso exercício é a representação numérica, e aí os dados eles foram dados no exercício também, então a gente tem aqui todas as distâncias, a massa, a gravidade, os ângulos, as derivadas de cada um, e é válido ressaltar que algumas dessas unidades elas precisam ser convertidas
Então, assim, os ângulos eles foram dados em graus, a gente precisa converter ele para radiano, e as derivadas são em RPM, então elas foram convertidas para radiano por segundo. E substituindo todos esses dados nas equações encontradas acima, chega-se nos valores que estão aqui representados.